Fala pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como que vocês vão montar os próprios simulados de vocês sem depender de estar fazendo simulados de cursinhos ou mesmo simulados montados pelo mentor. Vocês podem, dentro da realidade de vocês, ou seja, dentro dos assuntos que vocês estudaram, montar o simulado de acordo com a sua realidade. Então, qual é o grande problema dos simulados? Principalmente para quem está no início do estudo. Ele vai abarcar ali todo o conteúdo do edital de delegado. Então vai ter controle de constitucionalidade, vai ter serviços públicos, vai ter licitações, vai ter teoria geral do crime, vai ter crimes contra a administração pública. E principalmente para quem está no começo, muitos desses assuntos ainda são iniciais, você ainda não conhece, não aprofundou ali o conhecimento naqueles conteúdos. E mesmo para quem já está estudando há algum tempo, algumas vezes você faz tempo que não tem contato com aquele tema. Tá? Então o ideal é sempre estar treinando os simulados de acordo com assuntos que vocês viram recentes, tá? Ou então assuntos que vocês precisam melhorar. E é isso que eu vou ensinar nesse vídeo de hoje. Então vocês já estão aqui no painel do aluno, do que concursos, e a partir de então vocês vêm aqui do lado, né? Vocês estão no painel e aí a gente tem meus simulados. Vocês apertam meus simulados, e aí aqui vocês vão criar simulado, tá? Bem aqui, criar simulado. E aqui que a gente tem que ter um grande ponto de atenção, tá? Você pode escolher de 1 a 12 disciplinas, vai no final filtrar e depois vai gerar o simulado sendo no mínimo 10 questões de simulado. Eu sugiro que sempre vocês façam um simulado de pelo menos umas 60 questões, que é o que vocês vão encontrar no dia da prova, tá? Se vocês estiverem treinando poucos assuntos, dá para ser um pouco menos, 30, 40, tá? Porque justamente o intuito do simulado é fazer o gerenciamento do tempo, treinar ali como se fosse o dia da prova. Então você pode imprimir o simulado, tentar resolver ali num horário específico, 8 horas da manhã ou 2 horas da tarde, que é o horário geralmente das provas, né? Contabilizar o seu tempo, tá? Para isso que vai servir o simulado. Claro que você vai poder fazer na plataforma digital aqui do Que Concursos, conforme eu vou mostrar. E aí como é que funciona, pessoal? A gente, geralmente que está estudando no ciclo 1 de estudos, está trabalhando só o núcleo duro, ou seja, são 6 disciplinas: penal geral, penal especial, processo penal, constitucional, administrativo e legislação especial. Quem está no ciclo 2 já está estudando criminologia, medicina legal, direitos humanos e direito civil. Então a gente tem aí uma média de 10 disciplinas para estudar para quem está no ciclo 2 e 6 disciplinas para quem está no ciclo 1. Então, para facilitar aqui, eu vou colocar só as 6 disciplinas do ciclo 1, mas naturalmente você pode colocar 10, pode até colocar mais, dependendo se você estiver estudando num pós-edital que tenha mais disciplina. E aí como é que a gente faz? Você vai selecionar aqui disciplina, então a gente vai começar com direito penal. Tá, mas antes disso, eu acabei esquecendo de falar que você deve filtrar de acordo com os assuntos que vocês estudaram ou estão estudando. Então aqui, de acordo com a plataforma de uma aluna, que ela está no ciclo 1 de estudos. Então eu consigo acompanhar a evolução dos assuntos que ela já terminou. Então ela já terminou princípios administrativos, a parte de organização administrativa, poderes, atos. Está terminando aqui a parte de agentes públicos, mas, por exemplo, ela ainda não estudou responsabilidade civil, ainda não estudou intervenção do Estado na propriedade. Então, se num simulado vier esse assunto, provavelmente ela não vai ter conhecimento e vai acabar errando. A mesma coisa aqui constitucional. Ela já andou em bastante temas aqui, direitos fundamentais, poder constituinte, mas ela ainda não viu controle de constitucionalidade, poder legislativo. E direito penal, geral, a mesma coisa. Ainda não viu ali culpabilidade, concurso de pessoas, mas já viu princípios, já viu lei penal no tempo e no espaço. E é assim que eu quero que vocês montem o simulado de vocês para vocês treinarem, tá? Outro fator que vocês podem levar em conta é o estudo da semana presente e o da semana anterior. Então, no caso dela, ela consegue ver aqui o que ela já estudou nessa semana e o que ela estudou na semana passada, tá? Todos os assuntos aqui finalizados. Vou aumentar um pouco aqui a tela. Então, ela revisou já a parte de homicídio, já revisou aqui a parte de organização administrativa, ela já viu a teoria de ato administrativo, a teoria de ação penal, né? Porque, como a gente sabe, é dividido aqui em cores. Então, o vermelho é estudo teórico, o azul é revisão. Então, aqui são temas que ela viu recente. Ela pode analisar quais foram os assuntos que ela estudou semana passada e na semana presente e montar um simulado com base nisso. Tá? Ou então ela pode vir nos assuntos aqui, como a gente viu. Deixa eu abrir de novo aqui. Cadê? Cronograma da semana aqui, o avanço do plano dela, e ver assuntos que ela já finalizou. Tá? E ela pode montar o simulado com base nisso. Então
voltar lá para o QC, eu vou tomar por base essa aluna, então vou pegar aqui alguns assuntos que ela já viu em constitucional, em administrativo, em penal geral. Bora ver penal, processo penal, ela já viu ação penal, inquérito, legislação especial, já viu violência doméstica, abuso de autoridade, e aqui penal especial, ela já viu crimes contra a vida, né? A parte de crimes contra a pessoa, injúria, difamação, parte de crimes contra a honra. Então, com base nisso, eu vou montar um simulado que vai ser a realidade dela. Ela vai conseguir se testar, né, com base no que ela está estudando. Então, direito penal, eu vou selecionar aqui para ela o assunto lei penal no tempo, tá? E vou selecionar o assunto de parte especial de crimes contra a vida, de homicídio. Então, como o penal engloba aqui toda a parte de penal geral, penal especial e legislação especial, né, é bem longo aqui a parte de... Então, aqui já passei. Crimes contra a vida. Então, vou selecionar homicídio, tá? Vou selecionar só homicídio. Poderia colocar também induzimento, que ela já passou ali por esse tema. Poderia, então eu posso colocar também induzimento. Posso colocar, na verdade, todos os crimes contra a vida, né? Porque como a gente viu aqui, ela já passou por homicídio, já passou por induzimento, já passou aqui pela parte de lesão corporal. Então a gente pode trabalhar todos os crimes contra a vida, que vai ali do 121 até o 128 do Código Penal. Tá? E vai pegar ali desde homicídio até aborto. Tá? Então selecionei os assuntos de penal. A gente vai agora para processo penal, né? Então vamos para processo penal. E aí a gente vai ter que vir mais lá para baixo, né? Porque começa com penal, então a gente vai ter que chegar lá em processo penal. Ele leva em conta, acredito que é a ordem analfabética aqui. Então, quando eu colocar administrativo, ele já vai ficar como o primeiro. Então, bora chegar aqui em processo penal. Vou aproveitar, pessoal, já vou colocar aqui a parte de legislação especial, para não ter que voltar. Então, ela já tinha estudado ali a parte de violência doméstica, abuso de autoridade. Então, eu vou colocar nova lei de abuso de autoridade. Vou colocar também aqui a parte de... Deixa eu ver se eu acho. Violência doméstica. Deixa eu ver. Ela já estudou aqui também a parte de drogas. Já estudou drogas. Então eu vou colocar a parte de drogas aqui também para ela, tá? No simulado. Aí processo penal. Ela já estudou toda aquela parte inicial, já estudou inquérito. Então vamos fazer uma parte de simulado aqui com questões de inquérito e ação penal também. Então, coloque inquérito. Agora eu sugiro, pessoal, que não coloque muitos assuntos. Por isso que eu vou evitar de colocar muitos assuntos, porque pode ser que na hora de fazer o simulado ele não reconheça. Então, coloque no máximo ali 2 assuntos por disciplina, tá bom? Porque eu já testei aqui de fazer, por exemplo, 50 assuntos e aí acabou não conseguindo gerar o simulado, tá? Então, coloquei ali só inquérito nesse simulado para ela. Vamos para administrativo agora. Direito administrativo. Então, administrativo já é o primeiro aqui, né? Como eu falei, é uma ordem analfabética que segue. A gente viu que ela já viu a parte de princípios, então eu vou colocar um assunto de regime jurídico administrativo, que engloba toda a parte de princípio, e organização administrativa, tá bom? Em constitucional, em administrativo. Agora a gente vai para constitucional. E vamos ver aqui o que ela já estudou, né? Já estudou ali direitos fundamentais, já estudou ali a parte de teoria da Constituição, poder constituinte. Então eu vou fazer um simulado aqui para ela colocar poder constituinte. Bora chegar em constitucional. Aqui a gente já está em constitucional. Tá, então... Espera aí. Não, tem administrativo ainda. Constitucional. Então eu vou colocar aqui teoria da Constituição, que toda aquela parte engloba ali, hermenêutica, classificação das constituições. Vou colocar a parte de princípios fundamentais e a parte de direitos fundamentais, teoria dos direitos fundamentais, tá bom? Então aqui a gente já tem os 4 assuntos do núcleo duro, que na verdade penal ali tem 3 aqui dentro, né? A gente tem o penal geral, tem o penal especial e tem a legislação especial, tá tudo dentro aí de penal, tá? E eu selecionei esses assuntos que são assuntos que ela já viu, mas ela poderia pegar assuntos, por exemplo, mais recentes, então assuntos que ela viu aqui semana passada e nessa semana agora atual, e pegar e fazer um simulado com base nisso, tá? Nos assuntos que ela viu nas 2 semanas anteriores, tá bom? Eu estou fazendo com base nos assuntos que ela já passou ali, que ela já concluiu, mas vocês podem ficar livres para fazer dessa
dessa outra maneira, né? Ou então assuntos que, pô, errei muita questão nesse assunto. Então você vai lá, vai saber que tá precisando melhorar aquele assunto, vai colocar um simulado ali para fazer questões. Aí outro ponto importante, banca. Tá estudando para um concurso específico, então pós-edital, ou então é um concurso que você já sabe a banca, como por exemplo PCDF, é Sebrasp. Você vai selecionar aqui a banca. Então, Amapá, FCC, você vai selecionar a banca. Então, eu vou dar um exemplo, colocar FCC, tá? Colocar FCC. E aí, aqui o ano, pessoal, o ideal é não pegar questões muito antigas, apesar de que eu fazendo testes é interessante, porque às vezes vem questões ali de 2007, às vezes questões até dos anos 2000 ali, que eu respondi até diante dos anos 2000, do século passado, mas que o conceito é o mesmo. Então, você consegue visualizar que você conhecendo, tendo conhecimento jurídico sobre determinado assunto, as questões elas independem de tempo. Então, ali assuntos relacionados à teoria da Constituição, assuntos relacionados ali a conceitos do direito penal, do direito administrativo, foi cobrado em prova de juiz lá de 1998, mas é perfeitamente possível você treinar esses conteúdos por meio de questões antigas. Mas aí eu geralmente seleciono aqui pelo menos os 10 últimos anos, né? Então, a gente coloca aqui de 2016, né, até 2026, para dar um filtro um pouco mais fidedigno aí do que está sendo cobrado pelas bancas. E aí você tira as desatualizadas, tira as anuladas, tá? E aí você já pode filtrar aqui para ter uma noção de quantas questões vão ser encontradas. Então eu vou filtrei, né? E foram encontradas 727 questões da banca FCC com esses conteúdos que eu selecionei. Vou querer refinar um pouco mais. Então, eu vou colocar a área de formação, pessoal. Vamos ver para delegado quantas questões que vieram com esses assuntos. Só que vai vir pouco, porque eu filtrei a banca, a FCC. Né? Então, só 4 questões. Então, bora tirar a banca. A gente pode fazer essas simulações. Então, tira a banca e filtra de novo. Então, já achou 317 questões. Tá? Então, vamos treinar sem colocar a banca, tá? Ah, não, mas eu quero treinar a banca porque é o concurso que é a minha primeira opção do Amapá. Então a gente coloca a banca, mas aí a gente tira a questão do cargo de delegado, né? E a gente pode colocar aqui talvez área policial, vamos ver como é que fica, e área de jurídica, né? Que aí vai pegar a questão ali de promotor, de juiz, de defensor, e vamos ver quantos que acham. Então achou 71, eu acho que ainda é pouco, né, pessoal? Porque aqui no meio desse 71 são de todos esses assuntos. Então pode ser que só quando a gente gerar o simulado, quando eu apertar aqui gerar simulado, ele vai te dizer de quantas cada um. Ó. Então de processo penal, só achou 5 questões aí desse assunto de inquérito que a gente colocou e foi só inquérito, né, que a gente colocou em processo penal. Foi só inquérito, então achou 5 questões, é pouco. Tá? Então eu sugiro que, se filtrar pela banca, você não selecione a área de atuação, tá? E aí você seleciona para dar uma filtrada, a gente está estudando para delegado, coloca aqui no médio, fácil e difícil, para não vir também questão muito fácil ali, vir mesclado, tá bom? Então vamos fazer esse filtro, médio, fácil e difícil. Então vai encontrar 423 questões. Beleza, pessoal, a gente vai fazer o simulado, questões FCC, médio, fácil, difícil, com os assuntos selecionados já estudado pela aluna. Aí a gente vem gerar simulado, tá? E aí a gente faz o filtro de acordo com o peso maior. Então, se você já está treinando ali no núcleo 2, você pode colocar um pouco menos questão de civil, um pouco menos questão de direitos humanos, de criminologia, e claro, sempre mais aqui no núcleo duro. Aqui a gente sempre vai colocar pelo menos umas 12 a 15 de direito penal, porque direito penal, como eu falei, são 3 disciplinas ali junto: penal geral, especial e legislação especial. Tá? Então, eu não vou colocar muitas questões aqui no exemplo, pessoal, porque eu vou ter que avançar com vocês resolvendo as questões, isso aí vai fazer demorar muito, né? Conforme eu vou mostrar mais à frente. Então, eu vou colocar só 5 questões de cada, tá? 5 questões de cada só para ficar mais prático ali na demonstração depois da resolução do simulado. Tá? E aí, mas aqui você consegue ver que tem 8 de processo penal, né? Então vai gerar ali, como foi só um tema, inquérito policial, e a gente filtrou a banca e colocou o nível de dificuldade, não veio tantas questões, né, de inquérito. Se a gente colocasse mais um outro tema ali, ação penal,
Então eu posso até fazer esse teste aqui com vocês. Vou colocar, por exemplo, mais ação penal, né, que é um tema que ela já tinha visto, e posso colocar, por exemplo, mais a parte de sistemas processuais ali. Sistemas processuais, que é a parte inicial ali também de processo penal. E aí já vai encontrar mais questões. Então, te põe de novo gerar simulado, né? Aí já achou 11 questões. Então vamos colocar aqui, eu vou colocar só 5, né? Mas vocês têm ciência que tem que fazer um simulado ali com pelo menos umas 60 questões. Se for só esse núcleo duro, faz só com umas 40 ali, com umas 50, tá? Para você treinar. Eu vou colocar só 5 questões de cada, para ficar mais prático aqui para eu demonstrar para vocês o tempo, né? Em média, a gente tem que resolver questões ali de 2 a 3 minutos. Geralmente as provas a gente tem ali 3, 4 horas para fazer a prova, geralmente 4 ou 5 horas, né, de delegado. E se a gente fizer em 3 minutos uma questão, a gente vai resolver ela ali em mais ou menos 3 horas. Tá? E a gente ainda tem a hora ali para passar por cartão resposta e tudo mais. Então, a média máxima aqui de resolução de questões é 3 minutos, eu sugiro que vocês coloquem em 3 minutos. Coloco o nome, então eu vou colocar aqui simulado teste, né? Núcleo duro. Beleza. E aí você, com base nisso, vai gerar o simulado, criar o simulado. Pronto, aí você vai para o simulado e aqui você tem duas opções, pessoal. Você pode simplesmente apertar em imprimir, tá? Quando você apertar em imprimir, ele vai abrir para imprimir o simulado, tá? Então, tá carregando aqui, que meu computador está um pouco lento. Então, abriu para imprimir o simulado e aí sempre, pelo menos eu na configuração coloco para as questões aparecerem de 20 na página. Então, você vai ter 20 questões aqui e ele já vai te dar o gabarito. Aí você não imprime a página do gabarito, né? Imprime só até aqui até a página 6, no caso, que é a questão 20. Aí você vai para a segunda página. Ah, tá, não, porque foram 20 questões que eu fiz só, né? Mas se fosse 40 questões, por exemplo, você ia ter que ir para a segunda página para imprimir a segunda página, tá? E aí você imprime e começa a resolver. E depois você vem aqui, vai ler os comentários, né? Vai ver onde é que você errou, onde você acertou. É uma das formas de fazer. Mas qual é a forma mais prática que vai ser mais intuitiva para vocês resolverem o simulado? Vai ser vocês apertando em cima dele. Então, quando vocês apertarem em cima dele, vai abrir aqui em modelo de simulado, tá? Então, vai começar a contar o tempo, tá? Não sei porque está contando 1 hora direto aqui. Era para estar 3 minutos, né? Não sei se eu coloquei o tempo ilimitado, não sei como é que ficou aqui. Eu acho que na hora que eu gerei o simulado, eu coloquei alguma coisa errada ali na hora do tempo, né? Então, eu tinha que ter colocado 3 minutos e aí toda a questão ia estar contando aqui 3 minutos em cima para você resolver, tá? Mas eu vou avançar e aí você começa a resolver o simulado. E como eu falei da questão do tempo, ia estar 3 minutos para cada questão. Quando você visse que está demorando muito numa questão, você pode avançar. Então, avança para a próxima sem resolver, porque você não tem que ficar perdendo muito tempo numa questão. Só que como aqui você acaba se perdendo qual questão que você tá, é bom anotar. Então tá com papel aqui, anotar. Questão 1 eu vou voltar depois. Coloca a questão 1 para você no final saber qual a questão que você falta responder, porque sempre vai ficar aqui, ó, você respondeu 0 de 20, né? Ou 20 de 20, aí quando você chegar no final vai estar 19 de 20, vai estar faltando uma questão e você vai ter que lembrar de qual é a questão que eu não resolvi. Aí você vai voltar aqui e selecionar ela, tá? Então eu vou marcar todas aqui, pessoal, no chute, só para vocês verificarem como é que... Por isso que eu não criei muitas questões, né? Porque senão ia demorar muito aqui essa parte. E eu vou marcando, né, que finalizei aqui todos os conteúdos, todas as questões, até chegar na última. Então é aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Na hora de selecionar o tempo de questão, eu acabei colocando 1 hora. Então cada questão aqui ele recalcula 1 hora para eu resolver a questão, né? Ou eu coloquei limitado, ou eu coloquei 1 hora, tá? Então aqui você tinha que colocar 3 minutos. Então a cada questão ele ia recalcular o tempo e você ia ficar controlando. Então, por exemplo, eu estou na questão de 19, vou avançar para 20, né? Aí ele volta de novo do 58 para calcular o tempo, tá? Então sempre vai ter 3 minutos aqui para você resolver cada questão na hora que gera o simulado. Beleza, pessoal, cheguei na última questão.
aperto e vou finalizar, tá? Se você pulou alguma questão, quando você chegar aqui vai estar 18 de 20 ou 19 de 20, e aí é aquilo que eu falei, você vai ter que ter anotado para saber qual a questão que você pulou para voltar aqui, por exemplo, na questão 3, resolver ela, né, marcar e voltar lá para o final para 20 para finalizar o simulado, beleza? Beleza, a gente vai finalizar o simulado, finalizou, vai confirmar e aí você confirma. Beleza, já está aqui o simulado, né? Então, eu tirei uma nota 30, tá? Então, a nota de 0 a 100 proporcional ao número de acertos, tá? Então, a minha nota foi número 30, baseado nas questões que eu resolvi, nas 20 questões. Tá? E aí a gente entra em cima para entender, né, os nossos erros. Então, a minha nota foi 30 de 100, tá? Então, em administrativo, eu acertei só uma, constitucional só uma, penal só uma e processo penal eu acertei 3, né, de 5, tá bom? E a partir daqui você consegue fazer a verificação dos seus erros, tá? Então, cada questão vai ter aqui o gabarito e vai ter o motivo, vai ter o comentário do professor. Então, a questão 1 é errada. E a gente consegue abrir e ver que a resposta era C, mas eu marquei D. Quer dizer, eu marquei C, mas a alternativa correta era D. E aí ele vai explicar com comentário aqui do professor, tá? Que o tema central ali daquela questão era chamamento público, tá? E vai explicar, né, o conteúdo dessa questão, tá bom? Mesma coisa que a segunda questão. Então, tratava aqui da parte de regime jurídico administrativo, eu marquei C, mas o gabarito é B. E ele explica por que o gabarito é B, entendeu? Então, aqui quando a gente estiver fazendo a correção do simulado, que vai ter um dia só para correção do simulado, você vai entender, pô, por que eu marquei C? O gabarito é B, então você vai pegar isso aqui, vai colocar no teu caderno de erros, vai entender por que errou de fato essa questão, né? Vai fazer aquele estudo investigativo, tá? E vai avançando, né? Vai ser um dia só para correção do simulado. Então, essa aqui eu acertei. Então, você não precisa aprofundar tanto na questão. Dá uma lida aqui, tá, tratava do tema parte ali de organização administrativa, empresa pública. Beleza, não tenho dúvidas a respeito disso aqui, posso avançar. Aí vou para a próxima. Errei de novo. Então marquei C, era D. Por que eu marquei Sociedade de Economia Mista e era Fundação? Aí você vai entender o erro da questão, vai colocar no teu caderno de erros, tá? Então assim você consegue trabalhar os simulados de uma maneira mais efetiva, tá? Fazer simulado por fazer, sem ter estudado o assunto, vai lhe gerar só frustração. Então, dessa forma, você consegue trabalhar assuntos que você já estudou, tá? A gente consegue avaliar isso aqui, pessoal, em meu desempenho, progresso do plano, tá? Eu selecionei poucos assuntos ali, mas você pode colocar mais, pode colocar 3, 4 assuntos por disciplina, tá? O ideal é não colocar ali mais de 30 assuntos no simulado, porque senão pode gerar algum bug ali na hora de fazer, de gerar o simulado, né? Já aconteceu comigo, coloquei muitos assuntos ali e acabou não reconhecendo. E aí você vai fazendo o teste, e aí você vai conseguir, pessoal, trabalhar ali dentro dos assuntos que você fez, vai conseguir gerenciar seu tempo, tá? O mais importante, eu sempre falo, é resolver constantemente questões, mas claro, o simulado também é muito importante, porque você vai conseguir trabalhar o gerenciamento do tempo, vai conseguir aí realmente ver numa condição mais adversa, que é aquela de simulado, que a gente se põe à prova, como é que você se gerou alguma ansiedade ali para você fazer aquele simulado, tá? Então você consegue fazer isso aqui perfeitamente, não tem muito mistério, como eu mostrei. Você vai selecionar meus simulados, vai criar o simulado, vai selecionar os temas e aí vai selecionar o dia, né, para você fazer esse simulado. Pode até ser um pouco antes ali de você começar a resolver, por exemplo, eu coloquei no sábado para resolver simulado. Tira um tempo de meia hora, você faz isso, gera o simulado e já começa a resolver, tá? No primeiro dia o ideal é que você só corrija ali os seus erros, né? Veja quantas questões você errou e tudo mais. E no segundo dia você faça a correção, trabalhe aqui verificando os comentários, onde é que foi que você errou, onde é que foi que você acertou. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Essa aula em breve vai ficar lá para vocês gravada no menu consultoria, mas eu já estou disponibilizando aqui para quem quiser ver. Tamo junto e rumo à aprovação.